Glória a Deus, a paz seja convosco, igreja. Amém, glória a Deus. Você que pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, reunidos para adorar, para glorificar e para exaltar ao nome santo do Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Senhor, e nós te damos graças por nós estarmos, Senhor, aqui, Deus, mais esse dia, Senhor, na Tua casa, diante da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos prestar, ó Pai, o nosso culto, Deus, diante de Ti. Nós queremos, ó Pai, prestar o nosso culto, Pai, de adoração, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Tão somente, Pai, nós queremos Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa adoração, Senhor. Que suba, Senhor, até o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha se agradar, ó Pai, da nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? Aleluia.
versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Amém? Glória a Deus. A palavra nos diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Então nós estamos aqui essa noite, não porque a gente não tinha o que fazer na nossa casa, mas nós estamos aqui porque nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos que nós servimos ao nosso Deus, aquele que se entregou naquela cruz por nós. Então nós estamos aqui para nós entregarmos a Ele o devido louvor, para que a gente venha entregar a Ele o perfeito louvor, a perfeita adoração, porque a glória é dEle, é tudo para Ele. Se nós vivemos hoje, se nós estamos vivos hoje, é por causa dEle. Então que nessa noite você rasgue o seu coração diante da presença do Senhor, e que você agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, e que você venha adorar ao Senhor em forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Adore ao Senhor nesta noite. Se rasgue diante da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós queremos, ó Deus, te louvar, te agradecer, Senhor. Entregar, ó Pai, o nosso melhor, Deus, diante de ti, Jesus. Nós te amamos, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. É por este motivo, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor.
Glória a Deus. Paz seja convosco, meus queridos. Estão me ouvindo bem, hein? Glória a Deus. Só a caixinha aqui tá meio ruim aqui. Amém? Amados, pega a palavra de Deus na sua mão. Amém? Você que trouxe a palavra de Deus, segura na tua mão. Vamos cantar um louvor aí hoje, cara. Cantar um louvor bem com raiz aí. Cantar um louvor aí com raiz. Deixa eu ver a mente agora. Puxa aí, puxa aí. Segura a palavra de Deus na sua mão. Sabe que assim, ó. Vai preparando a sua Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, na tua casa, Senhor. Senhor, não estou aqui para falar. A tua palavra é semente, Senhor Jesus, nos nossos corações. Já revogamos a nossa terra, Pai querido. Já preparamos, Pai, a nossa terra. Derrama a tua semente, Pai. Que ela venha germinar, Senhor, que ela venha crescer. Que ela venha dar frutos, Pai, 30 por 60 e por 100, glória. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensa que é desse amor, vai nascer. Pega a palavra de Deus na sua mão e abra comigo lá em Mateus capítulo 26, hein? A Bíblia diz que Deus é semente, que assim como a chuva, como a neve cai dos céus e para lá não pode voltar, sem que ela se cumpra o seu propósito, que é regar toda a terra para que dê frutos, para que dê produtos ao semeador. Assim também a palavra de Deus é como a chuva, é como a neve. Quando ela é lançada, ela não pode voltar vazia, sem cumprir o qual ela foi determinada. Amém? Assim é a palavra de Deus. Quando você lança a palavra de Deus, o efeito é instantâneo. Então declare a palavra de Deus. É por isso que não pode faltar na nossa mente, no nosso coração, a preciosa palavra de Deus, palavras de vida eterna. Meditar na palavra de dia e de noite, em todo o tempo. Então é importantíssimo você ler a palavra de Deus, você se alimentar com alimento espiritual. Solução para você tem aqui nesta palavra, qualquer tipo de problema. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, mas certamente Deus tem resposta para você, porque é Ele que derrama a semente no seu coração, amém? Mateus capítulo 26, nós vamos ler aqui, do versículo 36 em diante. Jesus em Getsêmani. Nós estamos aqui, Santa Ceia do Senhor, em memória dele que nós estamos aqui, ele é o motivo.
nós nos reunimos aqui no nome de Jesus, porque é a ordenança dele celebrar a Santa Ceia, né, a morte de Cristo Jesus, até que ele venha buscar a sua igreja, e assim faremos, amém? Diz assim, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Amém, todos acharam. Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo uma segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Podemos assentar. Coloca a palavra de Deus no seu lugar aí. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: tem noites que é difícil. Tem noites que é muito difícil. Amém, queridos? Aqui essa palavra de Deus, se você botar uns versículos aí e ler do 31, Jesus já tinha revelado aos seus discípulos, falando: ei, eu vou morrer, eu hei de morrer, mas não se preocupe, ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Ele diz aqui no versículo 31, eles estão reunidos, e ele fala para os seus discípulos assim: vocês vão se escandalizar, porque o pastor de vós será ferido, e quando o pastor é ferido, as ovelhas dispersam, mas ressuscitarei, e irei diante de vós lá na Galiléia, estarei diante de vós. Então Pedro não estava ouvindo nada que Jesus estava dizendo ali, e num ato que eu entendo aqui um pouco orgulhoso, Pedro se levanta e diz: ei, não, eu não vou me escandalizar, eu não me escandalizarei, eu irei contigo até o fim, estarei contigo, não permitirei que isso aconteça. E Jesus diz para ele: Pedro, o galo não vai cantar nem 3 vezes, você há de me negar. Eu acredito até aqui que talvez, num momento de orgulho ali, como ele era discípulo do Senhor, talvez até o coração dele estivesse determinado a isso mesmo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por muitas vezes a gente quer fazer as coisas ali sem ouvir as instruções de Jesus. Jesus estava instruindo eles, dizendo: ei, eu hei de morrer, mas ressuscitarei. E Pedro não estava ouvindo o ensinamento, não estava entendendo que Jesus precisava cumprir as escrituras sagradas, e dizendo: ei, não, eu não deixarei. No momento lá que Pedro é usado por Deus, Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? Eles dizem, Pedro, cheio do poder de Deus, diz: tu
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daqui a pouco você vai ver mais para frente, Jesus vai dizer: eu vou morrer numa morte de cruz, tal. Pedro diz: ei, eu não vou permitir isso. Jesus disse: sai daqui, Satanás, né? Porque Pedro estava querendo, talvez numa boa intenção, mas impedir a obra de Deus, impedir o que Deus veio para fazer, morrer por mim, morrer por você, mesmo sem eu merecer, mesmo sem nós merecermos, porque a Bíblia diz que Ele veio para morrer por mim, por você, sendo nós ainda pecadores. Mesmo assim Ele escolheu morrer por nós. E aqui, queridos, Jesus então, depois disso, vai com seus discípulos a um jardim chamado Getsemane, o jardim, né, das oliveiras. E Jesus vai com eles ali para orar, porque nós lemos no texto aqui a agonia de Jesus. E nós estamos aqui na Santa Ceia para lembrar o sacrifício de Jesus por mim e por você. Mas se você começa a ler aqui os evangelhos e ver tudo que Jesus passou por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos como corpo de Cristo, seguindo os seus ensinamentos, seguindo aquilo que Ele deixou para nós, o caminho até a glória de Deus. Então nós precisamos muitas vezes ouvir, às vezes nós esquecemos de ouvir as instruções, porque nós achamos que temos que fazer da nossa maneira, do nosso jeito, mas Jesus está nos instruindo, porque Ele tem a promessa, Ele tem um caminho, porque Ele é o próprio caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente por Jesus nós vamos a Deus, amém? Aqui como Jesus, eu imagino que muitos de nós já tivemos uma noite como essa. Aqui Jesus, Ele teve uma noite de agonia. E quantos de nós já não tivemos uma noite agoniante, né? Quando de repente nós precisamos, aí no outro dia, tomar algumas decisões sérias, ou nós precisamos, nós ficamos numa expectativa por outro dia, porque nós esperamos algo bom ou ruim, e às vezes, de repente um exemplo de algo ruim, um diagnóstico médico. Talvez no outro dia você vai ser diagnosticado e você passa aquela noite de agonia, né? Ou uma expectativa boa, né? Por exemplo, quando você vai casar, quem já casou aqui? Diga aleluia. Quem está na fé aí pretende um dia, diga glória a Deus. Amém, é isso. Qual é a expectativa da sua noite, né? Às vezes você fica ali uma expectativa por outro dia, né? Mas o problema é quando você tem algo te afligindo, uma angústia, tem algo que está te entristecendo. Muitas noites, né? Muitas pessoas, talvez você seja uma delas que está aqui, às vezes não consegue dormir, às vezes não consegue deitar em paz e levantar em paz, porque tem algo que precisa resolver, tem algum problema, está enfrentando algum deserto, alguma aflição, amém? Mas o Senhor, Ele promete para nós que estará conosco em todas as situações, porque a Bíblia diz lá em Salmos que o choro, ele pode até durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Então amanhã a alegria virá ao seu coração, você que entrou aqui triste, aflito ou desesperado, porque o Senhor está neste lugar, amém? Querido, Jesus aqui, Ele enfrenta uma agonia no seu coração, então Ele chama os seus discípulos para orar. O que nós fazemos quando a gente está enfrentando algum problema? A gente faz exatamente o que Jesus fazia, é orar, é falar com o Pai, aquele que pode solucionar, porque somente Deus, tem coisas que somente Deus pode realizar. O possível a gente faz, né? A gente corre atrás, a gente não pode ser também acomodado, né? Esperar tudo em Deus, assim, no modo de não agir, né? Coisa simples, ficar esperando em Deus, né? Chega lá com uma sacola de problema e taca no colo de Deus, diz assim, ó, resolve aí para mim. Deus olha para você e te devolve, fala, resolve você. Isso aqui você pode, comigo é impossível. Quando é algo impossível, aí é comigo.
esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo, mas esforça-te, amém? Tem que se esforçar. Por exemplo, eu quero trabalhar, eu quero estudar, né? Mas não adianta ficar acordando meio-dia, não adianta não procurar, não estudar, você tem que dar e ir para cima. Quando você vai para cima, Deus fala, eu sou contigo. Agora, problemas impossíveis, aí você sim, leva a Deus, porque tem momentos de agonia que a gente só tem a Deus e nada mais, só confiamos em Deus. Eu vivi uma situação recente, né, doente ali, né, e às vezes o medo bate na nossa porta, porque nós temos família, tem filho, né, e fiquei 3 dias ali em agonia, não conseguia dormir, não sabia o que iria acontecer, esperando em Deus, orando, mas o Senhor esteve passando comigo nesse processo, me fortalecendo, me ajudando, me mandando a sua palavra, né? E fiz o que exatamente Ele fez aqui na noite de agonia. Eu me retirei para orar, e irmãos orando por mim, pastores orando por mim. Então a resposta para uma noite de agonia é oração. O poder da oração, queridos, se você um dia entender o poder da oração, quando nós nos prostramos para orar. O que é oração? Oração é você falar com Deus. É você ter, eu não estou falando com você aqui, você fala com Deus. Você passa a noite inteira desesperado e às vezes nem fala com Deus. Então é se prostrar, é Mateus 6,6. Tu porém quando orares, entra no teu aposento, que é o teu quarto, tua cama, fecha a tua porta e fala comigo ali, porque aquele que vê tudo em oculto, esse te recompensará, e este é Jesus. Então a resposta, querido, sempre para uma agonia, para algo que está te angustiando, você está ansioso, você está desesperado, a resposta é orar, porque foi exatamente aqui o que Deus fez. E Ele era Deus, Ele era Jesus, deixou toda a sua glória lá no céu, por mim e por você, nos amava tanto que nos queria no céu. Então Deus enviou o céu a nós, que é Jesus. Ele veio aqui, habitou como nós. É por isso que Ele nos entende tanto. Sabe tudo que você passa? Jesus, Ele entende, porque Ele viveu aqui na terra. Ele viveu como nós, caminhou como um homem. Porém a diferença nossa e dele é que Ele nunca pecou, não se achou pecado em Jesus. Mas Ele nos entende, porque Ele passou frio, passou fome, né? Ele passou momentos de agonia, foi morto, né? Mas ressuscitou. Aqui, quando nós entendemos a agonia de Jesus, talvez seja por isso que Jesus fala para nós: ei, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o maligno. Jesus venceu o maligno, Jesus venceu a Satanás. Então está dizendo, ó, vocês vão ter aflição no mundo, vocês vão ser afligidos, vão ter tribulação, vão ter porque eles não me aceitaram, então não vão aceitar vocês também. Mas a todos quanto me receber, eu vos darei poder de serem feitos meus filhos, filhos de Deus. Então quando você recebe a Jesus, quando você abre o seu coração, deixa Ele entrar, fala: Senhor, a partir de hoje, eu quero que você comande a minha vida. Eu quero que você limpe tudo, arruma toda a casa, tira toda a sujeira, tudo que tiver em desordem, como diz a Santa Deus, coloca em ordem, organiza a minha vida, Senhor. Entra no meu coração. Aí o Senhor vem com o teu poder, né? Porque nos foi dado o Espírito Santo. Aí vem, né? Todo um processo. A gente vai, se batiza nas águas, que é o batismo do arrependimento. Aí Ele vem, nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo, para nos dar ousadia, para proclamar as boas novas do Senhor. O único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que te traz a vida, o único que vai te levar aos céus, para que você seja eterno e esteja onde está o nosso Deus. Mas para isso, queridos, nós precisamos seguir firmes até o fim. Então olha para o seu irmão aí, diga que nem o pregador Lu, né, Raul? Diga assim para ele: fiquem firmes. Fiquem firmes. Eu tô no negócio de rap agora, Raul, você está me influenciando, viu?
Ó, amém, queridos? Talvez nós estamos todos vivendo em noites de aflições, né? Deus, Ele parou o mundo. Quem imaginaria que nós enfrentaríamos isso, todos nós, né? Eu jamais imaginaria que um dia eu veria vocês aqui de máscara e separados, distantes um do outro. Mas para tudo o Senhor tem um propósito, amém? Os vales eles chegam de repente, né? Eles não avisam, né? Não tem como você dizer assim, ó, eu não vou ficar doente essa semana, não pode ser semana que vem, que essa semana eu vou ministrar lá o louvor, né? Então deixa para semana que vem, eu fico doente, não, né? Os vales eles vêm de repente, né? De repente tá tudo bem na sua vida, mas de repente muda tudo. Mas o Senhor, Ele nos ensina a olhar para Ele e entender que Ele está conosco, mesmo na tribulação. Deus estava com você quando você nasceu. Deus estava com seus pais. Deus estava com você quando seus filhos nasceram. Deus estava no teu casamento. Deus está nas festas em família que você faz. Deus está com você o tempo todo. Deus está com você quando você está chorando, quando você está agoniado. Deus está com você essas noites intermináveis que você não consegue dormir porque algo te aflige. Deus está com você colhendo suas lágrimas. Deus estava com você quando você perdeu seu ente querido. Ele estava ali, o seu espírito te consolando. Deus está com você quando você clama. Deus está com você o tempo todo, queridos. E Ele nos prepara para dias de agonia, para noites que nos afligem, porque é aí que nós temos que confiar nele, que nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes dele. Sem ele nós estamos perdidos, querido. Sem Jesus nós estamos perdidos. Ele é tudo. Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é o único que pode te mostrar as decisões que você tem que decidir. Ele é o único que pode te revelar a palavra através do Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode mudar a sua vida totalmente. Ele é o único que pode colocar um sorriso no teu rosto, e um sorriso que não passe, sabe? Uma alegria que não é passageira, uma alegria que não é só naquele momento, uma alegria que é eterna, porque quando Ele entra, quando você se sente amado pelo Pai, a alegria ela é plena, a alegria ela não tem fim. E mesmo na tribulação a gente consegue achar a alegria, porque estamos olhando para Cristo Jesus. Amém? Jesus aqui Ele chama os discípulos, né? Ele chama Pedro, Tiago e João, e ali Jesus diz para eles, ó, estou angustiado, eu estou triste, vamos orar. Fica aqui, começa a vigia comigo, vela comigo aqui, vamos orar. E ali os discípulos começam a orar, né? E ele pega Pedro, Tiago e João e vai um pouco mais à frente e revela para eles a sua tristeza, a sua angústia. Porque, queridos, pensa comigo, Jesus, né? Nós temos tanta aflição, tantos problemas, mas imagina se eu falasse para você, né? Se você soubesse que amanhã você vai morrer, amanhã eu vou morrer. Você imagina você sabendo isso? Jesus exatamente sabia que Ele ia passar por uma morte de cruz. Mas aqui a Bíblia revela a sua agonia, e Ele chama ali os seus discípulos para estarem consolando a Ele. Porém os discípulos começam a orar. Os discípulos, queridos, os discípulos andavam com Jesus, Jesus ensinava, né? Jesus revelava para ele, né, as coisas que iriam de acontecer, que Ele iria morrer e ressuscitar, e pede para os discípulos orar, porque Ele enfrentaria no outro dia uma morte de cruz. Então Jesus está orando, e então Ele vai lá e começa a falar com o Pai dele. Ele desabafa com o Pai. Queridos, às vezes a gente começa a desabafar com um monte de gente que não tem nada a ver. Às vezes você começa a contar os seus problemas com um monte de gente que não tem nada a ver, que nem pode te ajudar. Tem gente que desabafa com rede social, né? Conta ali seus problemas. Tem gente que desabafa com um monte de gente que não pode ajudar, queridos.
Desabafa com aquele que pode resolver seus problemas, todas as coisas. Desabafa no colo do seu pai. Chora no colo do seu pai. Amém? Expressa ali, fala, apresenta suas justificativas a Deus, porque Ele pode resolver. Ali Jesus vai até o pai dele e diz: Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o primeiro pedido de Jesus. Se possível, tira, não deixa eu passar por isso. Mas depois ele se lembra do propósito, depois ele se lembra de mim, de você. Ele diz: todavia, não seja feita essa vontade que está aqui, mas seja feita a tua vontade. Porque ele se lembrou de mim e de você. Ele precisava nos salvar. E de repente ele volta aos discípulos. Jesus passando por uma grande... Chega nos discípulos, os discípulos, né, teriam que estar orando, intercedendo. Os discípulos estavam dormindo. Sabe quando o jovem Eutico, a gente vai passar do jovem Eutico lá em Atos, a palavra lá está rolando, Paulo está ministrando aos corações, ensinando, e a hora estava indo, e Paulo ensinando e ministrando, e dando as instruções diretas de Deus, e o menino dorme. O que acontece com ele? Primeiro que ele estava num lugar que ele não deveria, ele estava em cima lá. De repente ele dorme e cai, e morre, porque não estava atento à palavra de Deus. Estava ali ouvindo as instruções de Deus. E a Bíblia diz que esse menino morre. Queridos, se você não ouve a palavra, se você não interessa pela palavra de Deus, você está morto espiritualmente. Morto. É por isso que você se desespera tanto, é por isso que você não encontra a solução, é por isso que você não consegue enxergar o que Deus tem para você. De repente você está morto espiritual, mas Paulo se direciona até esse menino, ora por ele e o ressuscita. Então, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá, porque o nosso Deus tem o poder de ressuscitar. Então desperta tu que dormes. Ó Sansão, queridos, nazireu, escolhido por Deus, separado de Deus, por um propósito. Só que ele fez tudo aquilo contrário ao qual Deus determinou a ele. Ele desobedeceu seus pais. Isso atrai maldição. Ouve teu pai, ouve tua mãe. Ninguém quer tão teu bem quanto teu pai e a tua mãe. E ali Sansão desonra seu pai, desonra sua mãe, vai se envolver lá com o povo pagão, os filisteus, com o povo inimigo. E às vezes você está dormindo aí que nem Sansão. Você já foi escolhido, você já foi separado, e você está aí querendo ficar junto com o povo pagão, querendo se assentar em rodas de escarnecedores, querendo ser igual ao mundo, iludido. Isso é ilusão, essa vida. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sansão foi lá, se envolveu com os filisteus, começou em festinha com os filisteus, começou lá, né, se envolveu, no final se envolveu com Dalila, contou os seus segredos, e aquele que foi escolhido para ser libertador do seu povo, nazireu, virou palhaço na mão dos filisteus. Estava lá acorrentado, cego, ferido, mas Deus ali, né, no último minuto teve misericórdia dele. O Espírito Santo se apossou dele e ele mata lá todos os seus inimigos. Mas queridos, Sansão dormiu. Sansão esqueceu do propósito. Os discípulos aqui fizeram a mesma coisa, adormeceram, dormiram. Então desperta, igreja do Senhor, desperta para orar, porque Jesus chega para ele e fala assim: ei, vocês estão dormindo aí, vocês não aguentaram uma hora orar. Desperta aí, tu que dorme. Sabe por quê? Vou falar para vocês, ó: vigiai, orai. Você está achando aí que você é o cara, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, sem oração, a força do cristão é
Aê, Jerusa. Não foi Jerusa? Foi. Oh, glória. Eu não sabia onde ela estava, mas eu vi. E é isso. A nossa força provém do Senhor. Muitos confiam em carros, muitos em cavalo, mas nós fazemos menção do braço forte do Senhor. E quem poderá contra o nosso Deus? Porque quando Ele age, ninguém pode impedir. Então desperta, discípulo. Desperta para o teu chamado. Desperta a qual Deus te separou, te escolheu. Porque, queridos, nada que você faça nessa vida, seus projetos, nada é mais importante do que o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos cantar um hino rapidinho. Os antigos me ajudam aí, para a gente revelar os novos. Assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas essas coisas vos serão. Sabe o que você precisa? Então diga: aleluia, aleluia. Só para gravar o versículo, vai. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Amém, até aí, né? Porque depois fica alto. Amém. Queridos, é isso. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Depois, essas coisas aí vai sendo acrescentadas. Amém? Então, quando o reino de Deus deixa de ser prioridade na sua vida, você fica dependente de você mesmo. Quando você não quer mais buscar o reino,